Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de ontem eu falei sobre os meus caminhos e os pensamentos de Deus. Eu quero falar sobre um pouco mais sobre essa experiência de aprender a viver na dimensão do que Deus quer. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil viver na dimensão do que Deus espera de nós. Não é fácil viver na dimensão daquilo que Deus nos criou. Não é fácil. Não é fácil entender que determinados nãos de Deus são poderosos sims lá na frente. Não é fácil entender que a minha natureza, o jeito que eu sou, a forma que eu fui criado, tudo isso pode determinar um caminho de desobediência a Deus. Se eu não tiver cuidado, não domar o gigante que habita em mim, o Golias que habita em mim, se eu não tiver cuidado, eu posso destruir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o meu Golias. Parece que é em alguns momentos. A vontade de Deus não é minha inimiga. Os caminhos de Deus não são caminhos quaisquer. Os caminhos de Deus às vezes parecem com caminhos de Damasco. O caminho de Damasco é a estrada, é o caminho que nos joga no chão, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas o caminho de Damasco é sinônimo de nova vida, sinônimo de nova história, de recomeço. O caminho de Damasco parece ser um lugar onde perdemos, ficamos cegos. Mas o caminho de Damasco é um lugar que nos cega para aquilo que não é de Deus e nos alerta para aquilo que é de Deus. Então, nessa segunda gota da série Meus Caminhos e os Pensamentos de Deus, não esqueça que quando Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, ele diz porque os meus caminhos, ele não está falando dos caminhos dele, Isaías. Ele está numa voz que representa Deus. E quando ele diz, os meus caminhos não são os seus, ele começa falando dos pensamentos dele. Porque ele não abre mão dos pensamentos dele. Os pensamentos de Deus representam a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus representam as diretrizes de Deus para a nossa vida. E é por isso que ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por isso que ele inverte essa ordem, começa falando dos pensamentos dele, depois ele vai, entrega na nossa mão a decisão, dizendo, e os seus caminhos, como é que estão? Eu conheço os meus pensamentos, e os meus pensamentos, pelo que eu vejo aqui na minha onisciência, os seus pensamentos estão diferentes dos meus. A gente tem que tomar uma decisão. Você quer os seus pensamentos ou você quer os meus pensamentos? Agora você tem caminho, e eu estou vendo que você é uma pessoa muito planejada, você tem caminhos. Você tem agenda, mas os seus caminhos, eles não são os meus caminhos. Eu não vou por essa estrada. E se você quiser vitória na vida, se você quiser satisfação na vida, se você quiser resolver questões da vida, se você quiser a salvação da vida, se você quiser prazer de verdade na vida, eu recomendo que você abra a mão dos seus caminhos e venha para os meus caminhos, diz o Senhor. Eu acho isso profundo. E o desejo do meu coração nessa segunda gota dessa série Meus Caminhos e os Pensamentos de Deus. Deus quer que os meus caminhos passem por uma reflexão. E quando Deus fala isso, Ele está falando dos meus caminhos. Eu creio que Deus está falando de coisas que eu já vivi no passado. Esses seus caminhos que você trilhou no passado, que ainda gera dor em você. Esses seus caminhos. Esses seus caminhos que abusos, pessoas passaram e deixaram marcas terríveis. E às vezes você se comporta igualzinho aquelas pessoas. É Deus dizendo, esses seus caminhos. Esses seus caminhos que foram construídos com tantos erros, onde você chegou hoje tem tanto erro,
Tem tanta mentira, passou tanta gente para trás, negligenciou tantas pessoas. Deus está dizendo esses seus caminhos. Caminhos que talvez foram trilhados hoje, essa semana. Deus está dizendo esses seus caminhos não são os meus caminhos. É como se Deus dissesse o que você está fazendo, por onde você está indo, vai dar errado. Porque não é o meu caminho. Não é, de forma nenhuma, o meu caminho. Senhor Jesus, essa gota parece que eu não estou gravando para ninguém. A impressão que eu tenho é que é só para Hermes, só para mim. Mas mesmo assim eu partilho a aquilo que dentro de mim, na minha mente e no meu coração está, para que vidas possam ser salvas, alcançadas, resgatadas, convencidas de que o Senhor tem a melhor proposta. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.